Beleza, pessoal? Começando mais um vídeo aqui do nosso curso de Dart, né? E hoje a gente vai falar de um assunto que eu estava escondendo um pouco nas últimas aulas, né? Para a gente ter o conhecimento necessário para poder entender ele, né? E fazer sentido ali com algumas coisas que a gente vai utilizar. Bom, como vocês podem ver nas últimas aulas, né? A gente sempre estava com o costume ali de inicializar nossas variáveis, né? A gente já passava ali o nome da variável, o valor dela, né? A gente já atribui esse valor. A gente sempre estava trabalhando também, né, dentro de funções, né? Tanto dentro da função main, né, ou alguma outra função que a gente criava, como por exemplo, a própria função aqui, né, de soma nome que a gente viu nas últimas aulas. Então hoje a gente vai aprender sobre basicamente o null safety, né, como vocês podem ver aí no título. Podemos criar ali como de costume, né, um arquivinho ali com o nome e a extensão para a gente estudar. Ah, já até tinha deixado ele criado aqui. Podemos criar como de costume a nossa void main, né, para poder executar o nosso código ali. E beleza, né? Primeiramente, o que seria o null safety? Bom, basicamente, né, no nosso dia a dia ali de programação, fazendo ali, consumindo alguns dados externos, né? Por exemplo, quando a gente vai montar algum aplicativo, algum site ali, é comum, né, a gente trazer alguns dados de um mundo externo, né? Digamos assim por agora. Trazer um dado de algo externo. Então, o que seria algo externo, né? Seria ele um banco de dados, seria ele uma API que a gente consome, mas por agora, né, vocês não precisam saber o que é isso. Mas basicamente a gente está trazendo um dado que a gente não conhece ele, né? Ele é um dado externo que a gente não tem conhecimento dele ainda. Então é muito comum, às vezes, esse dado, né, ele não vem da forma que a gente espera. Então, por exemplo, né, o que seria ele vir da forma que a gente espera? Normalmente, né, quando a gente cria uma variável aqui, por exemplo, descrição, a gente atribui um valor para ela, né? Pode ser ali um valor qualquer. Só que se a gente está consumindo isso, né, de algo externo, a gente pode receber ou não um valor, né? Então, tipo assim, a gente tem que tratar tanto quando a gente recebe um valor, né? Qual que é o caminho que a gente vai seguir se ele receber um valor, tanto o caminho, né, se ele não receber um valor. Mas, por exemplo, dessa forma aqui, eu estou sempre garantindo, né, que vai vir um valor, né? E esse valor é esse carinha que eu coloquei aqui. Mas se, por exemplo, né, não viesse um valor ali da nossa chamada externa, né? Como é que a gente poderia tratar isso? A gente pode vir aqui, né, do lado da tipagem, né, da sua variável, você pode colocar o ponto de pergunta, né, ou interrogação, se você preferir chamar. E agora a gente está dizendo, né, que a descrição, a nossa variável descrição, né, ela é uma variável nula. O que seria uma variável nula, né? Uma variável que basicamente aceita nulo. Que seria null, né? Seria nulo. Então, se por exemplo, a gente espera ali uma descrição, né, na nossa chamada externa, e ela não vem, né, não vem em valor nenhum. Então, se ela não vem em valor nenhum, eu vou acabar recebendo um nulo, né? Então, pensa comigo. Eu tenho ali a descrição, né? Por algum motivo eu quero printar, né? Quero printar aqui no terminal, né, no console. Qual que é o tamanho dessa descrição, né? Então, qual que é a quantidade de caracteres, né, que tem ali dentro da minha string. Se eu tentar printar diretamente dessa forma aqui, o próprio Dart já vai me dar um erro. Por quê? Porque eu estou tentando, né, fazer um print de algo que está nulo, né? Não tem nenhuma string aqui, ó. Não tem uma string assim, por exemplo. Não tem essa string aqui. Então, como eu não tenho essa string aqui, o próprio Dart fala, ó, essa tua propriedade que você está tentando acessar, né? No caso, a propriedade de comprimento ali da tua string, ela é nula, por conta que a sua string ali, né? Você atribuiu o valor de nulo, né? Ou até se eu tirar o valor direto, né? Só deixar ela como no label aqui, ele vai falar, ó, sua propriedade é nula. Então, o próprio Dart, né, ele já é inteligente o suficiente para poder tacar esse erro na sua tela, né? Ele fala, ó, se você quiser fazer essa condição, né, fazer um print ali do tamanho dela, primeiro adiciona um valor a ela, né? Então agora, se a gente conseguir aqui, ó, pegar a descrição e passar um valor para ela, né? Esse produto é bom. Agora, né, a nossa descrição, ela deixa de ser nula, né? Porque agora ela tem um valor com ela. Então, se a gente printar aqui, ó, aqui no console, tem 18 caracteres, né? Dentro aqui dessa string, né? Esse é o comprimento dela. Beleza. Mas se, por exemplo, né, eu tirar essa variável que está dentro dessa função, tentar colocar ela aqui fora, né? O que queria acontecer? Então, antes disso, né, no Dart a gente precisa entender que tem dois contextos, né? Digamos assim. Tem um contexto de variáveis locais, né?
um escopo local. Então isso aqui, né, quando a gente tem uma função ali, ela sempre vai nos dar, né, um escopo local. A gente pode colocar aqui variáveis em escopo local. Aí quando a gente tira essa variável do escopo local, né, e coloca ela aqui em cima, né, vamos dizer assim, jogada, né, fora de... ela não está dentro de uma função, né, ela acaba virando, né, uma variável global ou variável de nível superior. Você pode chamar das duas formas. Aí qual que é a diferença, né, de uma variável global e uma variável de escopo local, né, uma variável local ali. As variáveis locais, elas não precisam ser inicializadas, né, logo de cara, barra atribuir um valor. Então se a gente pegar aqui, ó, vamos mudar aqui, vamos colocar descrição superior. E aqui a gente pode criar uma outra variável aqui, descrição local. Posso tirar isso aqui por enquanto. Se vocês forem ver aqui, né, posso criar aqui, primeiramente posso apagar aqui na verdade. Se vocês forem ver aqui, ó, o Dart, né, ele me avisa que eu não estou utilizando essa variável, né, mas ele não dá um erro nenhum, né, porque ela ainda não tem um valor. E se eu tirar um null label aqui também, ó, falar que ela não é nula mais, né, que ela não pode ser uma variável nula, ele ainda, né, não me dá nenhum erro. Então, mesmo, né, se a minha variável for nula ou não, eu não sou obrigado, né, a atribuir um valor a ela, quando ela está no escopo local. Tá, mas vamos ver, né, o que acontece se eu fizer isso na superior. Na superior, se eu tirar ela de null label, né, falar que ela não é uma variável nula, o Dart já me avisa, ó, ela é a sua variável, né, descrição superior, ela não é nula, então ela tem que ser inicializada. Então ele me obriga, né, a passar um valor qualquer aqui. Então, essa, né, já é uma das principais diferenças. Quando eu estou trabalhando com variáveis de nível superior, né, ou variáveis globais, né, tanto faz o nome, se eu não marcar ela como nula, eu obrigatoriamente tenho que atribuir um valor a ela, senão vai ficar dando erro. E ali no escopo local, né, eu não preciso, né, eu não sou obrigado a atribuir um valor a ela logo de cara, né, se eu estou trabalhando no escopo local. Por quê? Porque o Dart, né, ele pensa que, ele está trabalhando no escopo local ali, né, então ele pode inicializar, né, essa variável depois. Basicamente, dessa forma aqui. E lembrando, né, ressaltando, mesmo se ela for uma variável nula, né? Ele não me obriga ali a inicializar esse valor logo de cara. Tá. Mas aí, por exemplo, né? Seguindo aquele contexto ainda. Se a gente tentar dar um print aqui, descrição local, ponto length. Se a gente tentar printar aqui, vai ficar dando um erro, né? Porque o Dart está entendendo, ó, esse cara aí tá nulo. Não tem como você printar algo que tá nulo, né? Algo que não existe. Aí se eu vim aqui e atribuir um valor agora, valor qualquer aqui, já para de dar erro, né? O Dart entende que agora, pô, ela não é nula mais, né? Então o Dart, né, ele autopromove e diz: essa variável local aqui, ela deixou de ser nula. Por quê? Porque ela recebeu um valor, né? Um valor foi inicializado, então agora tá tranquilo, você pode printar ali o comprimento dela. Aí, pô, beleza, o Dart deixa na local. Mas e se a gente fizer isso, né, com a superior? Então a gente pode apagar aqui, né? Pode comentar isso aqui, pode comentar isso aqui também. E ó, a gente vai fazer a mesma questão. Eu vou vir aqui, descrição superior, né? Essa variável aqui, e vou atribuir um valor a ela, um valor qualquer. Valor qualquer. E agora, né? Vou tentar fazer a mesma coisa. Vou dar um print aqui e tentar pegar o comprimento dela. Vou vir aqui, ó. Pô, mas atribuir um valor ali a ela e mesmo assim o Dart continua dando erro, né? O porquê disso, né? Então, essa é a principal diferença, né? De variáveis locais para variáveis de nível superior. Quando a gente trabalha com variáveis locais, o Dart, ele consegue, né, fazer automaticamente a promoção ali para uma variável não nula, né? Como vocês podem ver aqui anteriormente, a partir do momento que a gente tem uma variável nula e atribui um valor para ela, o próprio Dart entende que ela deixou de ser nula. Então a gente consegue ali fazer um print, né, ou qualquer outra lógica que a gente precisar. Mas quando ela é uma variável global, né, ou de nível superior, o Dart não permite isso. Então mesmo aqui, né, a gente passando um valor, o Dart ainda pensa que ela é nula. Então, como é que a gente resolve isso, né? A gente pode utilizar o if, né? Que a gente aprendeu nas últimas aulas, né? Condicional, e falar, ó, a descrição superior foi diferente, né? De null, então, tipo assim, ela não é nula mais. Aí sim, a gente pode dar um print. Mas aí aqui, né? Ele ainda vai continuar reclamando, né? Então, o que a gente pode fazer?
Como aqui a gente está garantindo, né, a gente está garantindo nesse if que o código que está aqui dentro só vai ser executado, né, quando ela não for nula, então aqui, né, a gente pode afirmar, ó, Dart, essa variável, né, não vai ser mais nula, né, porque, como a gente viu nas últimas aulas, ele só vai passar por essa condição do if se a condição for atendida. Então, qualquer condição a ser atendida, a descrição superior, né, ser diferente de nulo. Então, aqui ele não vai dar erro de nulo, né, porque não tem como mais ser nulo. Então, a gente pode vir aqui, né, e passar aqui um sinal que a gente vai aprender na próxima aula, né, que é o sinal de exclamação. O que o sinal de exclamação faz? Quando a gente utiliza o sinal de exclamação em uma variável no label, né, uma variável que a gente marcou que pode ser nula, a gente está falando para o Dart o seguinte: ó, Dart, eu fiz todas as verificações, né, todas as validações que eu preciso para garantir que essa variável não é nula. Então, eu tô te dando meu voto de confiança, né, colocando ali a exclamação que a descrição não vai ser nula. Então, tu pode executar aí que não vai dar erro. Então, é basicamente isso que acontece, né? E o Dart vai acreditar na tua palavra. Então, se tu marcou aqui, cara, que a descrição não é nula, tu tem que ter certeza disso, né? Porque se a gente printar aqui, ó, não vai dar erro, né? Porque a gente já fez a verificação ali e a gente garante que não é nula. Mas se a gente tirar essa verificação do if, né? E só printasse aqui, e aqui, né, a gente não tivesse atribuindo valor, e rodasse, pode ver que, ó, o Dart não tá dando erro, né? Por quê? Porque o Dart confiou na gente. Mas se a gente rodasse aqui, né? Esse print, garantindo que a nossa descrição superior, né, recebeu um valor, né? Então ela deixou de ser nula e a gente falou que, ó, ela não é mais nula. Então se a gente rodar aqui, ó, vai dar erro. Por quê? Porque a gente usou, né, um operador ali de null check, né, no check operator, falando que, ó, tu pode fazer esse código aí, Dart, que eu tô garantindo que tem um valor nela. Mas como a gente pode ver aqui no erro, não foi o caso. Então, é basicamente isso, né, quando a gente está trabalhando com nulo. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Com a questão ali do null check, né? Esse carinha aqui. Para a gente só usar ele, né? Em os menores cenários possíveis e garantir, né? Que nunca vai ser nulo, né? Senão a gente vai tomar um erro na cara ali, né? Enquanto a gente estiver mexendo. Então, por esse vídeo, né? É basicamente isso. Quem gostou aí, deixa um like. Quem não gostou, deixa um dislike. Tem algum ponto de melhora, só falar. Valeu aí, pessoal, e até mais.